Evangelho de João, capítulo 2, versículo 16. Eu quero fazer uma reflexão muito breve com você, para nós participarmos da ceia juntos. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 16, 17, 18, 19 e 20. Nós vamos ler. Vamos lá? Diz assim: aos que vendiam pombas, disse, é Jesus dizendo para aquelas pessoas: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. O versículo 21 é interessante também. Vamos ler, só para ficar dentro do contexto. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Bom, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que o Senhor ministre a sua vida através da sua palavra. Olha só, quando nós falamos em templo de Deus, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é de fato um lugar, é um ambiente, é uma construção de paredes, de tijolos, de cimento. É o que vem na nossa cabeça, é o que cai na nossa mente. E falar em templo de Deus no primeiro século, na época de Jesus, era exatamente isso que eles tinham em mente. Quando se fala em casa de Deus, a impressão que aqueles homens tinham é que a casa de Deus era o templo que foi construído, o templo que eles ofereciam sacrifício e o templo que eles prestavam culto. No próprio Evangelho de João, por exemplo, tem um texto que confunde muito a gente. Jesus ele diz assim: eu estou indo, eu vou embora, e eu vou preparar uma morada para vocês. Eu vou preparar uma morada na casa do Pai, e eu voltarei outra vez para buscar vocês, para que onde vocês estiverem, eu esteja também, e onde eu estiver, vocês estejam também. E isso causa muita confusão, porque na maior parte das vezes nós imaginamos que Jesus está falando do céu. Bom, eu vou preparar uma morada para vocês. E onde, Jesus, o Senhor vai preparar essa morada? Bem, no céu. Porque o Pai está no céu e eu vou preparar uma morada no céu para vocês, para que quando vocês morrerem e essa vida de vocês terminar, vocês vão morar no céu comigo. É claro que essa é uma interpretação inteiramente ocidental, pós-moderna, e é uma interpretação inteiramente nossa. Quando Jesus usa essa expressão de casa do Pai, para um judeu do primeiro século, é evidente que Jesus não está falando do céu. É evidente que Jesus está falando do templo. O templo do Senhor é a casa de Deus. É por isso que a gente, ainda com resquícios disso, a gente tem o costume de falar: o que é a igreja? A igreja é a casa de Deus. Então, isso fica muito evidente, fica muito claro. A igreja é a casa de Deus. E aí, nesse episódio de João, capítulo 2, Jesus, ele se refere ao templo dessa forma. Ele diz: destruam esse templo, e eu levantarei outro em 3 dias. E as pessoas ficam aterrorizadas e dizem: espera, esse templo, ele foi construído em 46 anos, sob a atividade de muitos trabalhadores e um investimento muito alto. Como que um homem pode destruir o templo e reconstruir esse mesmo templo em apenas 3 dias? E aí o apóstolo João dá a evidência, ele dá a revelação, ele diz: quando Jesus diz isso, ele está falando dele mesmo.
Então Jesus, ele está trazendo para a gente qual é a ideia, efetivamente, do que é o templo de Deus, do que é a casa de Deus. Mais para frente você vai ver o apóstolo Paulo dizendo para nós que nós somos a casa de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos essa casa. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele também usa uma expressão muito boa. O apóstolo Pedro diz assim: o templo de Deus, a casa de Deus, ela é construída por pedras vivas, e vocês são as pedras vivas que Deus utiliza para reconstruir a sua casa, para construir a sua casa. Eu achei oportuno a leitura desse texto, porque o que Jesus estava propondo para aquelas pessoas é exatamente o que está acontecendo com a gente. Quando Jesus diz para aqueles homens: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, quando Jesus usa essa expressão, quando Jesus diz destrua esse templo, imagina a cabeça daqueles homens que desde o princípio viveram, cresceram, viram os seus pais e possivelmente veriam os seus filhos. Imagina a cabeça daqueles homens dizendo: mas se o templo for destruído, o que vai ser da nossa espiritualidade? Se o templo for destruído, o que vai ser da gente? Como é que nós vamos oferecer sacrifícios para Deus? Como é que nós vamos oferecer para Deus alguma coisa se não houver templo? Se não houver um lugar, se não houver um espaço, o que vai ser de nós e da nossa espiritualidade? O que vai ser de nós e da nossa vida? O que vai ser de nós e da nossa comunhão? Como que nós vamos ter comunhão com Deus? Então a pergunta é oportuna, porque a provocação de Jesus para aqueles homens era uma provocação verdadeira, para trazer para eles o entendimento do que de fato é ser casa de Deus. O que é casa de Deus? Você que está em casa me assistindo, e você quiser fazer essa pergunta para a pessoa que está com você, provoca ele, fala assim: ô amigo, esposa, esposo, filho, pai, mãe, quem tiver aí com você, espero que não seja amigos, né, que seja só você e a tua família confinado, mas quem tiver aí com você, fala assim, o que é casa de Deus? Será que essa pessoa entendeu o que é isso? Será que a gente está percebendo? Será que a gente está entendendo o que é ser casa de Deus? Será que a gente está entendendo o que é ser templo do Espírito? É o que Jesus está querendo ensinar para aquelas pessoas. É o que Jesus está querendo ministrar para aquela multidão. Ele está dizendo: olha para esse templo e ainda que ele seja destruído, ainda que ele caia, não há problema, porque outro será levantado no lugar. Outro templo será levantado no lugar desse templo. Outra casa, a verdadeira casa. Sabe que no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja ela começa a ganhar expansão depois da morte de Estevão. Estevão foi apedrejado em praça pública, um apedrejamento comandado pelo então Saulo de Tarso. E sabe qual foi a prerrogativa do apedrejamento de Estevão? Foi um sermão que ele pregou. E sabe qual era o teor do sermão que o Estevão pregou? Ele disse assim: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E ele foi apedrejado por isso. Ele foi apedrejado porque aquilo que ele estava propondo era incabível para aquelas pessoas. Aquilo que ele estava propondo não cabia dentro do seu contexto cultural, do seu contexto espiritual, da espiritualidade daquelas pessoas. Não cabia a ideia de se ter, se manter, se nutrir relação com Deus,
sem um lugar, sem um templo. Então, como assim Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Significa então que Deus não está aqui nessa casa, que Deus não está aqui nessa construção, nesses tijolos, é isso? E o Estevão disse, é isso. Mas se Deus não está aqui, se Deus não está nessas paredes, se Deus não está nessa estrutura, então onde Deus está? Onde está Deus? Se Deus não está no meio de tudo isso, onde Ele está? E aí chega o apóstolo Pedro dizendo, a casa que Deus habita é feita de outro tipo de pedra. A casa que Deus habita é feita de pedras vivas. E vocês são as pedras vivas usadas para a edificação da casa que Deus habita. Então, se você está aí na tua casa com a tua família, você está na igreja. Isso é igreja. Se você está aí agora na presença de Deus e querendo Deus, e pensando em Deus, e clamando por Deus, você está na igreja. E nesse momento que nós estamos vivendo, a nossa busca por Deus é ainda mais intensa. E é claro, é evidente que é mais intensa. É no momento de agonia que a nossa busca se torna mais intensa. Isso não é só com a gente, isso aconteceu também com Jesus. Quando ele vai ao monte do Getsêmani com os discípulos, e ele está em profunda agonia, a sua busca se torna mais intensa. Nós buscamos a Deus intensamente à medida em que nós necessitamos mais de Deus, em que nós nos percebemos sem saída e sentimos o peso da responsabilidade. À medida que isso vai acontecendo, a nossa busca por Deus aumenta. Então a gente precisa ter a consciência. Nós precisamos entender que, embora a estrutura física dos prédios tenham sido abaladas, embora as portas dos nossos ambientes tenham sido fechadas, a igreja nunca sofreu nenhum dano. A igreja nunca foi afetada, porque você é a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. A tua casa é a igreja de Jesus e Jesus habita aí no meio com vocês, através de vocês, na comunhão de vocês. Olha para a mesa que você preparou, é aí que Jesus habita. Jesus está entre nós, Jesus está conosco. Quando Jesus então diz para aquele pessoal, na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar uma morada para vocês, ele não estava falando do céu, a casa do pai não é o céu. Ele disse eu vou, e se eu for eu vou voltar. Ele não está fazendo uma promessa escatológica de retorno no futuro. Ele foi e voltou, e ele voltou 3 dias depois, num corpo ressurreto. Ele voltou 3 dias depois, com o seu corpo glorificado, mostrando para aquelas pessoas o que é a habitação de Deus, o lugar onde Deus habita. Agora, em Jesus, na presença de Jesus, na vida de Jesus, no sacrifício de Jesus, na ressurreição de Jesus, vós sois o templo de Deus. Ele não estava falando do céu. Ele estava falando de você. Ele estava falando que você é essa casa. E ele usa uma expressão interessante, ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E a casa do pai, todo judeu do primeiro século entende que é o templo, não é o céu. Porque o templo não era lugar para todo mundo. O templo do primeiro século, ele
ele segregava as pessoas. Você conhece qual é o desenho do templo? O templo tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ele tinha 3 ambientes diferentes. O átrio, o pátio do templo, era o lugar onde as pessoas podiam entrar. Mas não era qualquer pessoa, era um hebreu. Foi ali do átrio, do pátio do templo, esse versículo que nós lemos, que Jesus expulsa os cambistas, os vendilhões. E ele usa exatamente essa expressão: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de comércio. Claro, a casa que ele está falando é o templo, é aquele lugar. Vocês estão fazendo dessa casa um lugar de comércio. E ele expulsa esses cambistas do átrio, porque o átrio é o lugar onde todas as pessoas, desde que judeus, desde que hebreus, podiam entrar. Agora, o lugar santo era um lugar reservado. Apenas sacerdote podia entrar. E o Santíssimo, o Santo dos Santos, era um lugar ainda mais reservado, que podia ser visitado uma vez por ano por um único homem, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo e oferecia sacrifício por si mesmo e por todo o povo. Esse era o desenho do templo e ele era segregador. E aí Jesus olha para aquele pessoal e diz: esse novo templo que eu vou construir em 3 dias, esse novo templo tem muitas moradas, tem lugar para todo mundo, tem acesso para todos. Ele não é segregador, ele não é para os judeus, ele não é para os hebreus. Haverá gente de todos os povos, raças, línguas e nações, é para todo mundo. Se os gentios até então não tinham entrada no templo, esse novo templo que eu vou construir é também para os gentios, é para todo mundo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Meu irmão, a igreja, segundo Jesus, que é o lugar onde Deus habita, a nossa comunhão, que é o lugar onde Deus habita, tem lugar para todo mundo. Uma igreja que não tem lugar para todo mundo, uma igreja que não tem lugar para todo mundo, também não tem lugar para o Filho de Deus. O Filho de Deus disse: esse templo que eu vou construir, que é a comunhão de vocês, o Pai vai habitar na comunhão de vocês, esse lugar tem muitas moradas, é um lugar para todo mundo. Por isso que na igreja não existe segregação racial, não existe segregação social, não tem ricos e pobres, não tem servo nem livre, não tem homem nem mulher, não tem judeu nem grego, não tem. O povo que Jesus construiu, o templo que Jesus construiu, que é a habitação do Espírito, é a habitação de Deus, é a casa do Pai, não tem segregação. É para todos, é para todo mundo. Às vezes você está em casa e você está diante da mesa que você construiu e você fala: bom, o meu esposo está em casa, mas ele não é da igreja. Será que ele pode participar da ceia comigo? Os meus filhos estão aqui, mas eles não são batizados. Será que ele pode participar da ceia comigo? Meu irmão, não tem segregação. A igreja que Jesus construiu não tem segregação. Essa é a diferença. Ele está redesenhando a espiritualidade, ele está reescrevendo a espiritualidade daquele povo. Ele está transformando a espiritualidade, ele está ressignificando a espiritualidade. Tem um texto que eu acho extraordinário. Os doutores da lei perguntam para Jesus, falam: explica para a gente os mandamentos. Existe um mandamento importante? Qual é o mandamento mais importante? O mandamento da Torá, da lei de Moisés? Jesus, sem duvidar, sem titubear, ele olha para aqueles homens e diz: sim, tem sim. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Quando ele fala isso,
parece que ele está repetindo aquilo que o Moisés falou. Mas ele não está repetindo o que o Moisés falou, ele está elevando aquilo que as pessoas tinham entendido. Ele está trazendo um novo entendimento sobre tudo. Ele está trazendo um novo entendimento sobre o que é casa de Deus, ele está trazendo um novo entendimento sobre o que é a lei de Deus. Ele coloca num outro nível, ele diz, não adianta você amar o outro só como você pensa que se ama, porque se você não tiver amor próprio, você vai ter dificuldade de amar o outro. Então não é para amar o outro à medida do seu amor, ame uns aos outros como eu vos amei. É mais elevado. Ele mostra qual é o padrão de amor, qual é o nível do amor. Ama o próximo. Aí você pergunta, tudo bem, Jesus, como eu devo amar ao próximo? Como eu amo você. A medida do meu amor por você é a medida do seu amor pelo outro. Por isso você vai ver a Bíblia dizendo, não há amor maior do que esse, do que dar a sua vida em favor dos seus irmãos. Jesus veio ressignificar a nossa espiritualidade. E o que está acontecendo no mundo todo está nos obrigando a ressignificar a nossa espiritualidade. Pois é, não tem mais um endereço para você ir. Não dá. Antes, quando perguntavam para você, qual é a sua igreja? Aí você falava, a minha igreja, onde fica a sua igreja? A minha igreja fica na rua Avelino Paiva Pieroni Filho, número 97. Bom, hoje não tem mais endereço. Não tem mais um lugar para você ir. Quando chega domingo, às 18h30, você não briga mais com a sua esposa falando, vai amor, corre que nós estamos atrasados. Sei que isso acontece. Fala Deus. Quando chega domingo esse horário, você não fica puxando as crianças, correndo, não tem mais. E pelos próximos dias vai continuar assim. Nós já estamos há mais de 50 dias. Então, o que está acontecendo é que quando nós perdemos a ideia da casa de Deus, nós não conseguimos discernir a ideia da casa de Deus. Ainda não caiu a ficha para a maioria de nós que vós sois o templo de Deus. Não caiu a ficha. Como é que está a tua vida com Deus? Como está o teu momento de oração? Como é que está o teu momento de louvor? Ou o seu momento de louvor era só domingo às 18h30, quando a banda iniciava o culto, cantando canções a Deus? Como é que está a tua relação com a palavra? Ou a tua relação com a palavra era só domingo, aproximadamente 19h30, quando começava o momento da reflexão da palavra? Como é que está? Como que está a tua relação com Deus depois de tudo isso? Olha o ponto da crise que nós chegamos. E tenta imaginar Jesus olhando para aqueles homens e falando, o templo agora são vocês. O Estevão olhando para eles e dizendo, Deus não habita templos feitos por mãos de homens. O Pedro olhando para eles e dizendo, o templo que Deus está construindo é de pedras vivas. O Paulo dizendo, vós sois o templo do Espírito de Deus. Então é necessário, é extremamente necessário repensar a nossa espiritualidade. Redesenhar, redescobrir a espiritualidade. E isso pode começar hoje. Quando tudo isso começou e nós fizemos a primeira celebração da ceia, parecia uma festa. Sabe por quê? Que legal, é novidade.
Afinal de contas, a gente está uma semana confinado, e uma semana confinado é quase que férias. Maravilha. É uma novidade, é maravilhoso, é legal. A gente postava foto e aquela coisa toda, aquela maravilha. E só que agora já tem 50 dias, já não é mais novidade. A gente tinha esperança de que aquilo ia durar uma semana e meia, 2 semanas no máximo. Pois é, já durou 50 dias e tem a perspectiva de durar mais um tempão ainda. Não vai acabar amanhã, depois, semana que vem, não vai. O que fazer? Nós temos a chance agora que toda essa poeira assentou, que nós conseguimos de fato enxergar a realidade como ela está. Nós temos a chance agora de repensar a nossa espiritualidade. Nós temos agora a chance profunda que Deus concedeu a todos nós, de poder entender a revelação mais profunda do Evangelho de Jesus, a revelação mais transformadora do Evangelho de Jesus, a revelação que o apóstolo João entendeu, a revelação que o apóstolo Pedro entendeu, a revelação que o apóstolo Paulo entendeu, a revelação mais profunda do Evangelho de Jesus. Sabe qual é? Não é nenhum milagre, não é cura de paralítico, não é nada disso. A revelação mais profunda do Evangelho de Jesus é: vós sois a casa de Deus. Essa é a revelação mais profunda. A revelação mais profunda é que aí, junto com a tua família, ao redor dessa mesa, é uma igreja. Essa é a revelação mais profunda. Você é a igreja. Essa é a revelação mais aguda. É por isso que todos aqueles homens sofreram e morreram, para poder ensinar para nós uma única coisa: então nós temos a oportunidade hoje de poder discernir isso. Nós temos a oportunidade hoje de, uma vez por todas, entender isso. Uma coisa é você entender isso na teoria. Ah, vós sois o templo de Deus. Ei, maravilha, beleza. Mas qual que é o endereço da tua igreja? Rua Avelino, pá, blá, blá. Agora é a gente poder entender isso na prática. Agora é entender isso na pessoalidade. É entender isso agora na essência. Você tem a chance de entender isso agora na essência.